Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Dai graças a Deus, pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. E o seu amor eterno. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. E o seu amor eterno, Seu eterno amor sempre reinará. e o seu poder, sempre reinará. sua graça, sempre reinará. sua paz também, sempre reinará. e seu amor, sempre reinará. e a sua paz, sempre reinará. E o seu amor eterno, todos juntos dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. E o seu amor eterno, seu eterno amor, sempre reinará. e o seu poder, sempre reinará. sua graça, sempre reinará. sua paz também, sempre reinará. e seu amor, sempre reinará. e a sua paz, sempre reinará. E o seu amor eterno, todos juntos dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. E seu amor eterno, e seu amor eterno, e o seu amor eterno. Bom dia, Igreja de Deus, e todos que estão assistindo este culto conosco hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 4 e vamos ler do versículo 13 até o versículo 18.
Aqui Paulo está motivando os irmãos de Corinto a ficarem fiéis e não deixarem que nenhuma coisa impeça que eles continuassem a servir a Deus e ficar fiéis a Ele. 2 Coríntios 4, de 13 a 18. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos, porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então, essas coisas que estamos passando, essas dificuldades por causa da coronavírus e outras dificuldades quaisquer que nós estamos passando aqui na Terra, vamos reconhecer que isto só vai durar durante o nosso tempo aqui. Depois, se nós ficarmos fiéis a Ele, vamos entrar no céu, vamos ficar com Ele pela eternidade lá, naquela perfeição, junto de Deus, de Jesus e todos os santos que viveram durante todos os tempos. Então, vamos ficar fiéis. Vamos fazer de tudo para ficar na palavra de Deus. Quando estamos em casa, sem poder sair, ou sem poder sair muito, vamos aproveitar desse tempo para nos aproximarmos mais de família, para nos aproximarmos mais da palavra de Deus, que nos leva a nos aproximarmos de Deus. Então, isso tudo, o que é importante é nós ficarmos fiéis a Ele e bem com a família e com todos aqueles com quais nós temos algum relacionamento. Então, irmãos, irmãs e visitantes, vamos buscar Ele de todo o nosso coração. Hoje, então, durante este culto, vamos cultuar a Deus e vamos nos aproximar cada vez mais dEle. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, louvamos a Ti porque reconhecemos que o Senhor é perfeito. O Senhor é amor. O Senhor é eterno. E queremos ser como o Senhor. Então nos ajude a vivermos cada vez mais. Nos perdoe, ó Pai, os nossos pecados. E nos ajude a buscarmos a perfeição a cada momento de nossa vida. Tudo isto para a sua glória e a sua honra. Em Cristo oramos. Amém. Quem mantém as águas em sua mão, quem da areia conta cada grão, fala em reis e povos faz tremer, a criação se prostra a adorar. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há
outro igual, vamos adorá-lo. Quem a Ele pode aconselhar, seus decretos pode questionar. Quem a Ele pode instruir, quem explica todo o seu agir. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Quem sofreu dos cravos duradouro, quem pagou o mal do pecador, Jesus Cristo humilde padeceu, triunfou e reina com poder. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim.
Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, és totalmente amável e és totalmente digno, tu és maravilhoso para mim. Lindo tu és,
só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Bom dia, irmãos. Nós vamos participar agora da Ceia do Senhor. E a Ceia do Senhor ela foi estabelecida por Jesus como um memorial para que a igreja dele não se esqueça do que foi feito aqui na terra por nós. Nós sabemos que o que Jesus veio fazer aqui na terra foi nos reconciliarmos com Deus, para que nós pudéssemos ter uma esperança de vida no céu com Jesus e com Deus. Então, eu gostaria de ler agora Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, onde Jesus vai instituir a ceia e vai detalhar o que cada elemento da ceia significa para nós. Então, Mateus capítulo 26, versículo 26, detalha para nós o significado de cada elemento da ceia. Mateus 26, 26 relata que, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Portanto, irmãos, o que nós vemos aqui é que o pão que nós comemos e o suco que nós tomamos aos domingos na ceia do Senhor significam o pão, corpo de Cristo, e o suco, o sangue que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. E nós devemos fazer isto em memória dele, em memória de Cristo, para que a gente possa se lembrar do que ele fez por nós. E trazendo à memória, a gente não se esqueça e não se afaste da presença de Jesus. Então nós vamos agora comer do pão e em seguida nós vamos tomar do suco em memória, em gratidão pelo que Jesus fez aqui por cada um de nós, por todos nós. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor está nos dando, por mais essa oportunidade de nos reunirmos como igreja para celebrarmos a morte e a ressurreição de Jesus através deste memorial, Senhor. Obrigado pelo corpo de Jesus que foi entregue por nós lá na cruz, representado por este pão. Obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira e por ter nos dado, Pai, o seu Filho Jesus. Obrigado pela oportunidade que nós temos de nos reconciliarmos com o Senhor por meio de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, e é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, no versículo 27, nós podemos ler também que Jesus, a seguir, pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos,
para remissão de pecados. Portanto, o suco que nós vamos tomar agora, ele representa este sangue. Ele representa este sangue da aliança. O sangue derramado em favor de muitos para remissão de pecados, dos nossos pecados. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo sangue da nova aliança. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor teve para conosco, a ponto de nos propor uma nova aliança, Pai, no sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz por nós. Obrigado, Pai, porque agora nós temos uma nova aliança, nós temos uma nova oportunidade de obedecermos e poder vislumbrar, Pai, um futuro com o Senhor lá no céu, na eternidade, Senhor. Muito obrigado pelo amor do Senhor, que foi tão grande, que chegou ao ponto de nos dar, Pai, o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. Muito obrigado, Senhor, e nos ajude a sempre nos lembrarmos deste sacrifício, Senhor. E é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe. Bom dia, povo de Deus. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo continue habitando em suas vidas, na vida dos seus familiares. Que Deus cubra cada um de vocês com a mão poderosa e esteja protegendo todos vocês em seus lares, aonde podemos cultuar esse Deus maravilhoso. Quero convidá-los agora a participar da oferta ao Senhor. E quem quiser acompanhar, quero fazer uma leitura no livro de Salmos, no capítulo 50, a partir do versículo 14 e o 15. Salmo 50, versículos 14 e 15. Assim diz a palavra do Senhor: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei, e você me honrará. Deus é maravilhoso. Deus cuida de cada um de nós. Tudo que temos, tudo que fazemos é por intermédio desse Deus que cuida de cada um de nós. E a palavra dele sempre nos lembra de como ele cuida de cada um de nós e quais são as suas promessas em relação à nossa fidelidade, ao nosso amor, também a sermos obedientes à palavra dele. Aqui no versículo 14, em Salmo 50, fala: ofereça a Deus sacrifício a sua gratidão. Então, primeiramente, o que oferecemos a Deus é pela gratidão do amor que Cristo tem por cada um de nós, por ter mandado Cristo Jesus morrer na cruz por nós. Isso é um sacrifício que ele fez que não tem preço. Então, o pouco que damos, e isso não quer dizer que temos que dar moedas, mas quando eu digo pouco em relação do que nos foi dado, mas o que damos a Deus é de acordo com a gratidão que temos a Ele. Pense nisso, na hora de ofertar, na hora de separar a sua oferta a Deus. E também precisamos lembrar, de acordo com a palavra dele, que Deus cumpre as promessas que Ele faz para cada um de nós. E Ele diz aqui que quando ofertamos assim, de acordo com a vontade dele, de acordo com o que ele espera de nós, com um coração alegre, com um coração grato, né?
por tudo que Ele tem sido e feito em nossas vidas, e clamamos a Deus nos nossos tempos de dificuldades, Ele vai nos livrar. E assim, nós vamos honrar e glorificar sempre esse Deus. Então vamos honrar sempre Deus, de todas as maneiras, seja congregando, agora por intermédio da internet, mas não deixemos de congregar, seja adorando, glorificando a Deus em cada minuto de nossas vidas, dando exemplo para os vizinhos, consolando as pessoas à nossa volta, sendo a luz do mundo, sendo o sal da terra que Deus espera que sejamos. E dessa forma, honrando a Deus primeiramente em nossas vidas, oferecendo nossas vidas primeiramente em sacrifício a Deus. E assim, quando tivermos algum momento de angústia em nossas vidas, nós vamos clamar a Deus e Ele vai nos livrar e também nos honrará, assim como também devemos honrá-lo. Deus nos abençoe e vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, somos gratos ao Senhor a cada dia pelo sacrifício santo de Jesus. E principalmente, Pai, porque sabemos, por intermédio de nossa fé, que temos um Deus que cuida de nossas vidas, que nos dá a vida eterna. É que agora depositamos diante do Senhor, diante dos teus pés, a nossa oferta que vem de coração de servos e servas que amam verdadeiramente ao Senhor. Um sacrifício de gratidão, uma oferta de gratidão. E assim, Pai, queremos a cada dia contribuir, Pai, para o Senhor, para o reino do Senhor, para que a obra do Senhor continue aqui na terra, enquanto, Pai, o Senhor permitir, enquanto, Pai, o Senhor tiver amor e aguardar que todos sejam salvos de acordo com o que o Senhor deseja, enquanto a misericórdia do Senhor estiver atuando sobre a humanidade, Pai. Que o Senhor salve todos e que todos venham se arrepender e entregar a vida diante do Senhor. E assim também, Pai, continuarem servindo ao Senhor, adorando ao Senhor e ofertando ofertas que seja primícias de nossas vidas, ó Pai, que seja algo separado com todo amor, com toda a gratidão de nossos corações, para que isso agrade ao Senhor, assim como Abel também ofereceu sacrifício e o Senhor se agradou dele. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mas perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te Aleluia.
Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família nesses tempos tão difíceis, nesses tempos em que nossa fé está sendo testada até o nosso limite. E chegou um momento em que nós precisamos pensar como nós vamos fazer para continuarmos, para seguirmos em frente. Eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus em Isaías capítulo 43. Então o tema do nosso sermão nessa manhã, nesse dia, é a questão de como eu posso fazer para seguir em frente em meio a todas essas dificuldades. Então nós vamos primeiramente fazer uma investigação na palavra de Deus, mas eu quero alertar você de que nós precisamos muitas vezes nos aproximar da Bíblia e de uma maneira mais buscando a essência, buscando qual é a preocupação de Deus, a essência, o princípio de Deus com as pessoas, especialmente com o seu povo, em certas passagens. E evitar, muitas vezes, nós ficamos em abordagens teológicas, estudando versículos, verbos, a língua original. E nesse momento eu quero te convidar a fazer esse estudo. Um estudo buscando mais a proximidade de Deus, buscando mais o encontro real de Deus conosco por meio do conforto, do consolo, da esperança de vitória, de certeza de vitória que a palavra nos apresenta. Em Isaías capítulo 43, versículo 1 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas. Deixa eu parar aqui. A primeira coisa que o nosso Deus deseja falar conosco nesses tempos tão difíceis é: não temas. É verdade que muitos de nós estamos com medo. É verdade que quando começamos a observar os dados, os fatos reais que estão acontecendo em nossa nação especialmente, nós temos medo. E muitas pessoas estão com medo porque também estão numa situação tão precária, tão difícil, que não sabem nem como vão conseguir alimentar as suas famílias. E nesse momento tão trágico e tão difícil, em que nós estamos refletindo, buscando na palavra de Deus conselhos para seguir em frente, o nosso Deus, Ele fala para o seu povo: não tema, confie, Ele está cuidando de nós. Não tema. Quanto maior é o medo, menor é a fé. Quando nós temos muito medo é porque a nossa fé está pequena. Foi assim que Jesus falou com seus discípulos quando foram acometidos por aquela tempestade no mar da Galileia. Homens de pequena fé, por que vocês estão com tanto medo? Então a primeira coisa que eu gostaria, que nós precisamos refletir é: não temas. Não temas. E olha a continuação da passagem. Porque eu te remi, eu te perdoei, eu te resgatei, eu te lavei, eu te purifiquei, eu te santifiquei. Uma coisa muito importante para que nós possamos conseguir seguir em frente é lembrar do ato mais importante que aconteceu pelas nossas vidas até hoje: Jesus na cruz. O fato de Jesus ter ido para a cruz é um fato essencial para a nossa vida. E é a coisa mais importante, o acontecimento mais importante que poderia ocorrer em nossas vidas é Jesus Cristo morrer na cruz por nós. Então, é muito importante que para seguir em frente você aumente a sua fé, cuide da sua fé, trate da sua fé e também você lembre, você foi perdoada, você foi perdoado. Talvez em meio a tanta tragédia, a tantos acontecimentos que estão se abatendo sobre a nação brasileira, sobre a igreja, sobre tantas pessoas, você começa a se lembrar dos seus pecados passados e a pensar que existe alguma coisa errada na sua vida, que Deus está te castigando por causa de algum pecado que você cometeu no passado.
E é muito importante que nós possamos refletir um pouco sobre a questão da fé no perdão de Deus. Existem tipos de fé. Existe aquela fé superficial, que só acredita que Deus existe, não conhece a Deus, não busca Deus. Existe aquela fé de pessoas que, como eu vi uma vez, eu estava passando em frente um bar na João César de Oliveira, e eu ouvi aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, e o bar inteiro cantando, pessoas com cerveja na mão, cigarro, todo tipo de pecaminosidade, cantando uma música de Deus. Então, aquele é um tipo de fé sem comprometimento. Existe também na igreja, no nosso meio, e em mim, em você, em determinados momentos de nossas vidas, o momento em que a sua fé, você crê que Deus existe, que Deus perdoa, que Deus cura, mas fica repetidamente se lembrando dos pecados passados, se culpando ou achando que alguma coisa que está acontecendo na sua vida é a mão de Deus pesando em sua vida por causa de algum pecado passado. Então, a fé verdadeira, a fé que entende o Deus da Bíblia, é a fé que se lembra daquilo que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 18 e 19. A palavra de Deus, eu convido você a abrir comigo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 18 e 19, que diz assim, ó. Versículos 16 em diante, desculpe. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Tá? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos recebido graça sobre graça. O que essa passagem quer dizer para nós é que existe uma cachoeira de misericórdia, uma cachoeira de perdão sendo derramada sobre a sua vida. Uma cachoeira, uma chuva torrencial, um dilúvio de amor de Deus caindo sobre a sua vida. Se você é uma serva de Deus, um servo de Deus fiel, que vive continuamente confessando os seus pecados, de toda maneira buscando se arrepender e largar esses pecados, tudo o que aconteceu no seu passado foi apagado, foi purificado, não existe mais. Jesus Cristo é graça sobre graça. Então, nesse momento em que nós estamos tentando seguir em frente, em que nós estamos lutando para seguir em frente, fique firme nessa certeza. O nosso Deus derrama chuva de graça sobre você. O conceito, a palavra graça, ela aborda uma quantidade enorme de atributos de Deus, como o amor de Deus é graça, o Espírito Santo de Deus agindo em nós é a graça, a Bíblia é graça, a igreja é graça, e até mesmo os teólogos dividem a graça em graça comum e graça especial, em que o mundo ter o sol, é graça a todos, a ciência, a tecnologia, os remédios que podem curar doenças, seja de um ateu, de um não cristão, de um incrédulo ou dos cristãos, isso é graça de Deus sendo derramada sobre todas as pessoas. Mas a graça especial, a graça verdadeiramente mais intensa que salva as nossas almas, essa graça ela é composta pela cruz de Cristo, pela aproximação de Deus sobre nós, Deus falando conosco, isso é graça. E o nosso Deus, Ele fala conosco por meio dos irmãos, por meio das circunstâncias da vida, por meio da oração, por meio das pregações, dos cânticos, de diversas maneiras. E nesse momento, nós não podemos perder a mensagem de Deus. Não é possível que um cristão verdadeiro negue que essa pandemia é Deus falando com a humanidade. Não é possível que você, enquanto cristão verdadeiro, que verdadeiramente busca a palavra de Deus, vá negar que o mundo inteiro sendo afetado, com tantas vidas sendo ceifadas e tanto sofrimento ocorrendo no mundo todo, que Deus não está dizendo, não está trazendo alguma mensagem para nós.
para o mundo todo. E a mensagem especial, a mensagem principal que Deus está trazendo é: arrependa-se, aceite a minha palavra, cuide da sua vida espiritual, freie um pouco essa busca pela segurança material e olhe para o que realmente importa, a vida eterna, o que vem depois do trabalho, o que vem depois das conquistas dessa vida aqui. Eu convido você mais uma vez, então, a voltar comigo aqui em Isaías capítulo 43. Então, como que eu posso seguir em frente? Eu sigo em frente ouvindo Deus dizer para mim: não temas. Eu sigo em frente aceitando e compreendendo que eu sou muito amado, que você é muito amada, que você é muito amado por Deus. Eu sigo em frente sabendo que Deus derrama torrencialmente a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia sobre mim. E então no versículo 2 de Isaías 43 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Olha que lindo. Você acha que Deus está com você nesse momento de águas, dilúvios na sua vida financeira, na sua saúde? Talvez você perdeu uma pessoa querida e a sua vida está sendo inundada de más notícias, sua vida está sendo inundada de preocupações. Deus pega e diz assim: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Existe uma essência que essa passagem, como eu disse no início, nós não vamos nos ater em detalhes teológicos, o contexto. É um profeta, como disse o pastor Almeida domingo passado, na mensagem de abertura, ele falou assim: o Isaías é o evangelho no Antigo Testamento. E é verdade, é isso mesmo. Então, essa passagem, ela reflete um carinho, um cuidado de Deus com o seu povo, o povo de Israel. E o princípio que nós tiramos aqui para a igreja é que Deus não nos abandona e nunca nos abandonará. O princípio que nós temos aqui é que quando você passar pelos momentos difíceis da sua vida, Deus vai cuidar de você. Deus vai olhar para você. Então, a nossa fé, ela chegou a um ponto de um teste inesperado, talvez até inexplicável. Eu me lembro que há um ano atrás, em março de 2020, eu estava profundamente preocupado com a possibilidade da minha própria vida ser ceifada. E eu me lembro que eu tive medo, eu tive depressão, e eu me lembro que foram momentos muito difíceis. E Deus me chamou, Deus me acordou. E hoje eu estou aqui. Mas a nossa fé, ela é provada especialmente porque um ano depois, a situação está mais crítica do que nunca. E nós não esperávamos por isso. Então chegou um momento de que nós precisamos parar de falar um pouco, parar de gritar um pouco, parar de postar tantas coisas de política nas redes sociais. Parar de brigar com a tua irmã, com o teu irmão, por causa dessas coisas terrenas, materiais, passageiras. A palavra de Deus diz que é como uma neblina tudo isso. Que é como um piscar de olhos o tempo para Deus. O tempo passa muito rápido. A eternidade nunca vai acabar. Vamos nos apegar mais às coisas celestiais. Vamos edificar uns aos outros, vamos cuidar uns dos outros na edificação fundamentada no Evangelho, fundamentada na palavra, fundamentada no cuidar um dos outros. E uma coisa que eu tenho feito muito, ultimamente, eu tiro um tempo de silêncio com Deus. Então eu fico numa posição confortável e eu fico em silêncio. Eu evito pensar em qualquer coisa. Pensamentos vêm e eu só observo esses pensamentos e deixo e me volto para o silêncio
com Deus. E nesse silêncio, buscando escutar a voz de Deus, e além de buscar escutar a voz de Deus no silêncio, eu também eu digo assim para Deus: Pai, nesse silêncio que eu faço agora, eu me abro e eu me coloco disponível para o Senhor falar comigo. E Deus tem falado para orar mais, Deus tem falado coisas que provêm da palavra de Deus, e nós temos que tomar cuidado, é claro. Talvez você ouve alguma coisa que não é bíblico, então você confere com as Escrituras. E o mais importante de tudo é parar, fazer silêncio e ouvir essa voz poderosa. A palavra de Deus nos fala também, eu vou continuar agora nos versículos 4 e 5 de Isaías 43. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. E o versículo 5, eu vou pular essa outra parte do versículo 4 e agora eu vou para o versículo 5. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Aqui eu quero que você preste atenção, que para podermos seguir adiante, nós precisamos lutar contra o medo, nós precisamos crer profundamente que estamos e fomos perdoados, e nós precisamos entender que somos preciosos aos olhos de Deus, dignos de honra. Olha que coisa espetacular! Quando nós olhamos para nós mesmos, para lá dentro de nós e lembramos do quanto nós temos pensamentos ou imorais, ou pensamentos tipo, bem feito que fulano de tal se deu mal, aconteceu tal problema com ele, ou pensamentos de inveja, pensamentos de cobiça, desejando o mal do próximo, se alegrando com o mal do próximo. Quando nós olhamos lá dentro do nosso mundo interior, cheio de coisas acontecendo, ainda assim o nosso Deus diz: você é digno de honra. Eu te amei. Você é precioso, você é preciosa aos meus olhos. Então, é nessa força, é nessa certeza, é nessa esperança que a gente deve se agarrar, que somos profundamente preciosos, amados e até mesmo honrados pelo nosso Deus. Essa é uma coisa maravilhosa. E caminhando então para uma conclusão dessa mensagem de hoje, eu convido a igreja a abrir comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler primeiramente aqui, o versículo 13. Primeira coisa: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Essa mensagem de Paulo, ela é muito profunda, mas para que nós possamos compreendê-la melhor, nós precisamos ler alguns versículos antes. Por isso nós vamos ler o versículo 10, que diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Então, aqui o que Paulo ele começa a dizer em Filipenses, que não se deve confiar na carne, na natureza, na sua linhagem, para ganhar alguma coisa de Deus. E depois ele fala que considera tudo como perda por amor a Cristo, E aí então, no versículo 8, ele fala, por amor do qual, do meu Senhor, Filipenses 3, versículo 8, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio, algumas versões trazem como esterco, para ganhar a Cristo.
Então, para nós entendermos verdadeiramente o que é que Paulo, o que é que Deus, o que é que a Bíblia, o que é que o Espírito Santo quer nos ensinar, no versículo 13, nós precisamos entender que ele está dizendo que ele considera a perda de tudo para ganhar a Cristo. E versículo 9, e ser achado nele, e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Então, uma coisa é eu conhecer o Rômulo que está aqui fazendo essa filmagem. Eu posso conhecê-lo, saber quem ele é superficialmente. Ele é filho da Dirlene, a sua avó, é a Solange, né? E assim eu posso, ele é pai da Júlia e do Enzo, sua esposa fulano. Então assim vai. Mas conhecer uma pessoa verdadeiramente é conversar com ela, é entrar em contradição com ela, é discordar dela, é vivenciar com a vida com ela. Envolve muitas coisas. Então conhecer a Cristo verdadeiramente, né? Conhecer o Rômulo, quem mais conhece o Rômulo? A Isabel, porque ela convive com ele sempre. Então, a palavra de Deus nos mostra que o que o apóstolo Paulo está falando sobre conhecer a Cristo não é o conhecer fatos históricos, passagens bíblicas. Não é isso. O que a Bíblia está falando é de relacionamento. E eu acho espetacular o que essa passagem fala, porque ele fala que ele quer conhecer. Poxa vida, o apóstolo Paulo quer conhecer a Cristo mais ainda, né? Ele quer experimentar, ele quer conhecer o poder da ressurreição. Ele chega ao ponto de dizer que ele quer experimentar a comunhão do próprio sofrimento do Cristo, conformando-me, igualando-me com ele na sua morte. Chega um ponto que o apóstolo Paulo, ele chega a dizer, olha, eu quero tanto estar alinhado com Deus, numa intimidade profunda com Deus, que eu quero sentir tudo o que ele sentiu. Eu quero viver próximo demais dele, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. E aí então ele fala, no versículo 12, não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Se o apóstolo Paulo não alcançou essa perfeição, com todo o poder espiritual, com toda a revelação, com toda a ação do Espírito Santo na vida dele, o que se dirá de nós? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para conquistar a vida eterna. E aí ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, eu me esqueço do pecado, e eu me esqueço dos acontecimentos do meu passado, para prosseguirmos em frente. A solução, meus irmãos, é esquecer das coisas que ficaram para trás. E enquanto nós estamos vivenciando essa pandemia, talvez você já teve uma sensação de que todos os dias são iguais, de que todo dia é sábado ou domingo, ou que não há diferença entre sábado e segunda-feira e quarta-feira. Muitas pessoas falam isso, parece que todos os dias são iguais. E quando você analisa a sua própria vida, se você sente que às vezes parece que você está aprisionado no tempo, no passado, existem dois lados de estar aprisionado no passado. Um lado é ficar aprisionado nos bons tempos. Olha como era bom aquela época, como era bom os anos tais, como eram bons antes da pandemia, como era bom quando a minha mãe era viva, como era bom quando tal coisa. Não fique aprisionado, nem no passado de coisas boas que você lembra, nem no passado de coisas tristes. Fique preso no propósito do futuro, que é a salvação em Cristo Jesus.
Aproxime-se de Cristo. Faça isso que está escrito nessa palavra. Faça aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele está ensinando o quê? Você deve prosseguir para o alvo, Cristo Jesus. Isaías 43, do 18 ao 20, ele fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E no versículo 20 ele repete: porque porei águas no deserto e rios no ermo. Se a sua vida ela está como um deserto de sequidão, tristeza, desesperança, o deserto é algo horrível. O deserto tem morte, o deserto tem escorpiões, o deserto não é bonito, como diz a passagem em Deuteronômio, aquele grande, terrível deserto. Se você está passando por isso agora, receba a promessa de Deus, a intenção de Deus: eu vou derramar águas no teu deserto. No ermo, no local distante, inabitado, solitário, eu derramo da minha água. A água que Deus derrama em nossas vidas é justamente isso que o apóstolo Paulo estava falando. A esperança, a certeza da vida eterna. E tudo aquilo que nós conversamos aqui, que é graça sobre graça, essa é a principal água sobre as nossas vidas. Então vamos seguir em frente com essa certeza de que Deus está derramando graça, água sobre os nossos desertos, a água do Espírito. Que você receba essa mensagem, que você medite nessa mensagem, que você tenha um silêncio mental, tire esse tempo para deixar Deus falar ao seu coração. Que Deus seja louvado. Fiquem todos na presença do Pai. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a
flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.